Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, ensinar praticamente, né, a como analisar um projeto cripto. Então é isso família, vamos que hoje tem muito conteúdo para passar para vocês, mas antes galera, deixa esse like aí para estar ajudando a gente, antes que você se esqueça. E também se inscreva aí se você não é inscrito, para acompanhar mais conteúdo de peso como esse. Galera, inicialmente a gente tem que entender sobre esse mercado cripto. O mercado cripto é um mercado muito novo comparado ao mercado tradicional e a gente sabe que cripto descentralizado de fato só existe o Bitcoin. Depois disso são startups, projetos aí, tokens, que até mesmo só servem para capitalizar o próprio ativo em si, tá? Então, hoje, por ser um ambiente cheio de startups, projetos, ideias novas, mirabolosas, inovadoras, só que não, né, galera? A gente vê que muitos aí caem aí no meio do caminho, em meio ao bear market, como a gente viu, praticamente morrem ou somem aí do radar de todo mundo. E para a gente não afundar junto, a gente precisa analisar o projeto aí com clareza e entender o porquê que a gente está investindo em tal ativo. Só lembrando, família, nada disso que eu vou falar para vocês é uma dica de investimento, muito menos eu vou falar para vocês que é uma regra isso aqui para vocês investirem em tal ativo. Isso aqui é uma visão aí dos insalubres, como a gente faz para investir em tantos projetos que existem no mundo cripto. Então vamos iniciar essa análise aí de maneira bem bacaninha, bem tranquila. Galera, a primeira etapa de cada análise que a gente faz é entender o modelo de negócio do projeto. Como eu falei, cripto descentralizado, só existe Bitcoin. Depois disso são empresas que estão provando aí ao longo do tempo. Assim como a Ethereum, mesmo sendo a segunda maior cripto, a gente sabe que é uma empresa com desenvolvedores, com funcionários, que vem se provando ao longo do mercado cripto aí, né? Então, como eu falei, primeiro a gente tem que entender esse modelo de negócio que o projeto apresenta pra gente. A ideia inicial, ela é clara, né? A gente tem que saber se ela é clara. Então, poxa, quando a gente pega um protocolo como a Aave, é um protocolo aí de empréstimo descentralizado. Se eu explico aí o que é empréstimo, como que entende aí no mundo cripto, a gente vê que basicamente já fica um pouco mais fácil da gente entender nessa primeira checada sobre o projeto. Agora a gente tem exemplos que não fica tão claro assim. Quando a gente tem uma Shiba, uma Dogecoin, qual que é a ideia dela em si, além de uma meme coin? Será que uma meme coin é uma ideia de fato que vai se perdurar ao longo do tempo? Então assim, são perguntas simples aí para iniciar a nossa análise. Quando a gente vê agora casos de uso em cima disso, para não ser mais do mesmo, utilizando a Aave novamente, protocolo aí de empréstimo descentralizado, a gente vê aí que tem outros protocolos em diversas redes aí de empréstimo dentro do mundo cripto, ou seja, tem a certa concorrência, mas tem a questão do caso de uso aí, que também se é de fato uma dor do mercado cripto. A gente vê que tem essa questão aí de empréstimo dentro do mundo tradicional que a gente conhece. Trazer isso para o mundo cripto, será que de fato seria bem interessante? Como a gente viu, de fato foi, e a Aave vem se provando aí ao longo do tempo, né? Agora voltando à coisa da Shiba Coin, da Shiba Inu, e assim vai, sei que tem muitos aí para criticar, mas eu sei que a Shiba tem um projetinho por trás, quer ser uma DEX, ela tem algumas articulações de swap, desenvolvimento lá dentro, porém, como eu falei, será que não é mais do mesmo? Poxa, uma DEX hoje, a gente não tem a Uniswap, que é uma das que gera mais taxas, geram mais usuários aí, como a gente vê no mercado. Poxa, sendo mais do mesmo, será que ela vai ganhar tanta força e destaque assim no mercado? Para você ver, galera, são duas perguntinhas aí da primeira etapa da nossa análise que já fica um pouco mais claro da gente entender uma ideia aí do projeto, se é boa ou não, né? Se gera receita, também outra questão extremamente importante pra gente. Não adianta a gente ter uma ideia boa aí praticamente de graça. A gente vê que os Ethereums, a Ethereum em si tem taxas altas, porque de fato a infraestrutura dela não é barata. Então, poxa, gerar receita constante é extremamente importante para todo o protocolo. Então, assim como a gente vê a Uniswap aí que tem uma caixa de tesouro, ou seja, tudo que ela arrecadou de taxas aí imensa. Então, poxa, com certeza é um projeto que gera receita. Então é bem interessante a gente começar a entender isso nessa primeira etapa da análise. Por último dessa primeira etapa, mas não menos importante, é a posição no ecossistema cripto. A gente, como eu falei, tem inúmeras ideias maravilhosas dentro desse mercado cripto, porém tem ideias boas que às vezes não saem no momento certo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu vou dar de exemplo aqui uma moeda que quem acompanha a nossa live, eu já comentei, até mesmo alguns criticam, tá? Que é a Audius.
A Áudios é uma moeda ligada aí à reprodução musical, é como se fosse um Spotify dentro do ambiente cripto. Claro que isso daí é uma ideia muito interessante, poxa, um Spotify dentro da blockchain, com músicas e artistas, que cada um detém aí sua música e artista, poxa, seria algo bem bacana mesmo. Porém, a gente já entra em uma questão muito interessante. Nosso mundo cripto ele está em fase inicial. Todo mundo sabe que uma das maiores dores do mundo cripto é a questão da escalabilidade e também a questão da facilidade ao usuário. Quando eu falo de escalabilidade, é a questão aí de fato agregar muitas pessoas dentro de um ecossistema. Vamos pegar o maior que a gente tem, o Ethereum, por exemplo. Se 1/3 aí da população mundial começasse a utilizar o Ethereum, que é o que utiliza a internet mais ou menos, será que o Ethereum teria infraestrutura para segurar tudo isso de usuário, para fazer tudo isso de transação, sem jogar o preço do Ethereum lá na casa do caralho? Realmente a gente sabe que hoje não seria possível. É o que o mundo cripto vem trabalhando. E agora a outra questão da facilidade ao usuário. Imagina hoje você ter um jogo maravilhoso no mundo cripto. Porém, aí para você mostrar para alguém no mundo de fora, tem que ensinar como mandar dinheiro para a corretora, como instalar uma MetaMask, como configurar uma MetaMask. Então, para você ver, para um usuário tradicional, não é nada fácil. Então, a questão da escalabilidade e da facilidade do usuário são dores bem difíceis, bem difíceis de ser curadas, né? E nesse meio tempo, para curar essas dores, que aí sim vai vir uma adoção em cima do mercado. Então, há Áudios que precisa aí de usuários utilizando, ou até mesmo adoção do ecossistema, tem esses fatores aí que, na minha concepção, são o tempo determinante aí para nascer outros projetos e brigar junto com a Áudios. Então, a concorrência que pode abrir aí pode ser severa, como a gente está vendo aí, como sai notícias, e aí vai, tá? Então, para vocês verem, se a posição dentro do projeto, no ecossistema cripto aí, tá um pouco distante das dores que a gente tem agora, provavelmente pode ser um projeto aí que vai ser ultrapassado. E nessa segunda etapa da análise aqui, a gente entra na parte da equipe, que seriam os desenvolvedores e os profissionais que ali existem. Desenvolvedores, a gente não tem que nem entrar tanto no critério profundo, mas sim saber aí se eles são conhecidos ou se tem cases de usos ou não também. A gente sabe que tem desenvolvedores aí muito grandes e muito conceituados dentro do ambiente cripto. Muitos estão em ecossistemas conhecidos e específicos, mas muitos migram aí de ecossistema, criam projetos solos e assim vai. Se a gente pega um desenvolvedor que já fez projetos criptos de sucesso, que tem histórico do meio cripto, a gente sabe aí que vai ser um projeto que, em termos aí de desenvolvimento programacional, vai ser muito bem tranquilo. Agora, na parte de profissionais, quando a gente fala aí de qualificação, claro que não quero tirar o mérito de nenhum, porque a gente sabe que o mundo cripto, por ser muito novo e dar inúmeras oportunidades, alguém que veio do zero pode ficar milionário aí dentro desse mundo. Porém, ver se projetos vão para frente, a gente tem que entender se tem profissionais qualificados lá dentro. Se tiver profissionais desqualificados, pode acontecer o que aconteceu com uma corretorinha aí que morreu. E eu quero deixar claro para vocês, galera, que o mais interessante aqui de fazer esse vídeo para vocês e passar por todas essas etapas é que ainda não falamos de valores. Isso aqui são análises fundamentalistas, que é como se fosse analisar uma empresa. Então, do que adianta a gente investir no token que pode subir 50% aí no próximo bull market, 200% aí no próximo bull market, sendo que se a gente fizer uma análise corretíssima dentro da nossa carteira de investimento, como holders aí de longo prazo, pode ser que esse projeto faça 30.000% dentro da nossa carteira. Então, a gente escolher com sabedoria cada projeto que a gente investe para sermos holders, para guardarmos, sermos de fato investidores e não especuladores, é muito interessante a gente entender esses conceitos de análise fundamentalista. Então, continuando aí, vamos para a parte da escada, né? A parte dos riscos aí do projeto. A gente tem que entender o histórico de desenvolvimento do projeto. Se ele é muito novo, com certeza ele não tem muito histórico, tornando-se ele muito mais arriscado. Se ele tem um histórico de desenvolvimento um pouco maior, como projetos como eu até dei de exemplo, a Chainlink, pode ser aí bem mais fácil da gente entender que ela já está se consolidando ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala de descentralização de tecnologia, a gente tem que entender que são as tecnologias que tem dentro desse projeto, se elas são de fato descentralizadas ou totalmente centralizadas. A gente sabe aí que tecnologias em ambientes centralizados
pode ser um pouquinho prejudicial para o projeto. E tecnologias descentralizadas, até mesmo como a gente tem a do Bitcoin, onde o minerador está em um lugar, tem outro minerador validando a transação lá do outro lado do mundo, e que para alguém atacar o protocolo é praticamente possível, com certeza é uma tecnologia totalmente descentralizada, né? E agora é entender também se o projeto, protocolo, criptomoeda e assim vai, passou por momentos de estresse. A gente pode usar de exemplo aí um bem claro que ficou pra gente antes do colapso da FTX. Vamos tirar essa parte do jogo agora. Solaninha. Solana caiu de janeiro a março umas 5 vezes, 5, 6 vezes. Porém, mesmo caindo, continuou a comunidade forte, a questão aí do desenvolvimento. Chegou um tempo que até mesmo ela não caiu mais. Então é bem interessante que ela passou por mais estresse, mas tem projetos aí que passam por esse momento de estresse e morrem. Mas não, a Solaninha continuou, inclusive, no top 10. E ainda falando sobre riscos, a gente entra na parte programacional, que é a parte aí, se os códigos foram auditados, que não, a gente está num ambiente que depende da programação e desenvolvedores, então ter códigos aí de programação auditados por grandes auditoras de código, com certeza é um ponto bem positivo. Até mesmo aí a infraestrutura e também a parte de regulamentação, que seja interna ou até mesmo externa do projeto. A gente vê aí que alguns projetos que entram aí na parte da infraestrutura, querendo ou não, como o Chainlink, por exemplo, de fato ela precisa de uma estrutura bem robusta, porque muitos protocolos, projetos dependem dessa infraestrutura dela. E se ela tem uma consolidada ou até mesmo bem estruturada, com certeza aí não vai deixar na mão. Por último, não menos importante, porque sei que muitos estavam perguntando aí, né, que é a parte do Tokenomics. Tokenomics a gente também categorizou algumas etapas aí para a gente fazer a análise. E primeiramente, galera, a gente tem que entender se o token daquele projeto que você quer investir, ele capta tanto valor o quanto o projeto realmente gera. Eu vou dar de exemplo aqui, que é bem conhecido nosso aqui, que é a da Uniswap, que tem o seu token UNI. É um token que a gente gosta bastante, tá? Porém, hoje a gente sabe que ele é um token de governança. O token que você utiliza apenas aí para fazer votos de governança lá dentro. Não vou entrar nesse critério, mas vamos lá. O token UNI, ele não consegue capturar tanto valor que a Uniswap gera. Hoje a Uniswap, ela é a que capta 40% aí praticamente de todas as taxas que são geradas na rede Ethereum. Mas o token UNI não consegue se beneficiar por isso. Então, poxa, a MaiorDex tem um token que não consegue captar tanto valor, realmente é um pouco triste. Agora, vendo aí a equipe, desenvolvedores, até mesmo de CEOs ali dentro, entendendo que isso é uma dor do próprio token UNI e que eles vão sanar de alguma maneira, realmente é um movimento bem interessante da gente acompanhar do protocolo. Mas hoje é um exemplo. O Uniswap não consegue gerar tanto valor para o próprio token UNI. Agora, sobre a política monetária aí em cima do holder, o que quer dizer? A gente, como holder, por ter esse token, precisa de benefícios, precisa ter uma questão aí que vale a pena a gente investir no token, para não ser apenas de especulação, porque senão a galera vai comprar e vai querer vender logo depois. Não, tem que ter um benefício aí para o usuário de ter esse token, que seja aí ganhar benefícios com stake, que seja a maneira que for fazer. Tem que ter uma política monetária que favorece a gente como holder, tá? Agora, o modelo aí de distribuição de receita também entra nesse critério que eu falei para vocês. Querendo ou não, como o token UNI não consegue gerar tanto valor do protocolo em si, é porque o modelo de distribuição de receita do protocolo não está formatado aí para o próprio token UNI. Então é isso que a gente tem que entender. Como que eu vou receber receitas que o projeto distribui? Então é isso que é bacana a gente entender esse modelo aí de distribuição de receita do projeto. E agora por último, né, que essa etapa do Tokenomics seria aquela análise fria que a gente traz aqui diretamente para vocês, que seria em cima do market cap, do valor do token, da questão aí do supply, da distribuição, supply distribuído. Então é bem interessante a gente entender essa parte, porque é uma parte aí que é quando o token ele já está no mercado praticamente. Então, como eu falei para vocês, muitas das coisas que eu falei aqui para vocês são para fazer análise fundamentalista, entender aí como funciona a empresa dentro do mundo cripto. E é como eu falei para vocês, galera, a gente tem que ter esse sentimento de holder, tem que parar de comprar para meramente especulação. Por quê? A especulação às vezes deixa decepcionar, porque a gente quer especular muita coisa, e especular tokens até mesmo que não agregam tanto ao ambiente cripto, e às vezes é nesses tokens aí que a gente pode tomar na tarraqueta.
mas entender aí essa parte de como é distribuído, de como que tá o supply, o que que é o supply? O fornecimento dos tokens. Se ele é infinito, se ele é finito, se ele tem aí uma alocação bacana, teve pré-venda, não teve pré-venda, teve mais de uma pré-venda, teve airdrop, vai ter airdrop ainda. Então são questionamentos em cima do token, que já foi criado, que já está no mercado aí, mas são informações para a gente entender se investir naquele momento é bom ou não. Porque às vezes sim, de fato, a gente pode estar entrando num topo de mercado e às vezes não seria bom para ninguém, né? Mas, muito além do preço, a gente tem que entender se de fato aí o token ele vai perdurar ou não. Por isso que o Tokenomics pode ser a última etapa aí para a gente começar a analisar, mas não deixa de ser uma das etapas mais importantes quando analisa um projeto. Mas é isso, família, como eu falei para vocês, tudo isso que eu passei é como a gente do Insalubres faz as nossas análises fundamentalistas em cima do projeto. Como eu falei, o mercado cripto é muito mais que especulação. Do que adianta a gente especular um token para ganhar 300%, 400%, 600%, que realmente é muito bom. Mas imagina você investir em um projeto que ao longo de 5, 10 anos entregue 3 mil, 4 mil, 10 mil%. Por quê? O mundo cripto ele é muito novo. Então, depois que vir a adoção, pode ter certeza, muita coisa vai explodir. Então a gente está bem posicionado no mercado, em bons projetos, bem fundamentados, é o que é de extrema importância. Mas, muito obrigado por você que acompanhou até aqui, galerinha. Antes de eu falar tchau para vocês, a gente tem uma notícia muito interessante para passar para vocês. Na segunda semana de janeiro, a gente vai fazer 3 dias aí de aulas grátis sobre todo o conteúdo DeFi que a gente passa para vocês. Muito conteúdo de peso, onde a gente vai dar dicas de ouros para você conseguir rentabilizar suas criptomoedas dentro do ambiente DeFi. Sei que aí demorou, mas a pedido de muita gente vai disponibilizar isso para vocês. Então serão 3 dias na segunda semana de janeiro, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Vai ser totalmente grátis, esperando vocês. Um forte abraço e tchau!